Você provavelmente deve lembrar da linha Nexus. Naquela época, a Google apostava em celulares acessíveis para levar o Android, em sua essência, ao maior público possível. Mas isso acabou mudando com a chegada da geração Pixel. Os últimos lançamentos da marca, como o Pixel 3 XL, foram voltados para concorrer com smartphones top de linha das principais fabricantes. Agora, o Google volta ao segmento de intermediários com os novos Pixel 3a e 3a XL. Será que temos aqui a melhor combinação entre hardware, Android atualizado e preço, sem perder a câmera mágica que tornou a linha famosa? É isso que você confere com o Tudo Celular. Diferente dos antigos smartphones Nexus, estes aqui não são modelos premium com preço acessível, mas apenas uma versão capada dos atuais flagships do Google. E o que você perde ao pagar menos por ele? A primeira mudança está na qualidade de construção. Sai o metal com vidro na traseira e entra o bom e velho plástico. O design foi mantido e até temos o botão de energia colorido no 3A XL. A traseira tem dois tipos de finalização. A parte superior é de plástico brilhante, enquanto a inferior é fosca. Os novos telefones são maiores que os atuais flagships devido às bordas mais largas. Felizmente, Google não adotou aquele entalhe gigante e estranho que vimos no 3XL. Mas é inegável que esse detalhe já parece bem ultrapassado. Além da mudança nos materiais usados, os novos smartphones também perdem a proteção contra a água, mas em troca trazem a entrada P2 para fones de ouvido. O segundo alto-falante frontal foi jogado para perto da conexão USB. A tela permanece do tipo OLED, com cores vívidas, mas a proteção Gorilla Glass deu lugar ao vidro Dragon Trail, uma solução inferior muito comum nos smartphones da Sony e que risca com certa facilidade. O suporte a vídeos em HDR também ficou de fora aqui. O brilho entregue fica no mesmo nível dos modelos mais caros. É alto o suficiente para garantir uma boa experiência em locais abertos, mas enxergar o conteúdo na tela sob luz solar direta pode ser complicado. O som é estéreo, mas não tão envolvente devido ao posicionamento do segundo alto-falante. A boa notícia é que a potência sonora supera a dos modelos mais caros, mas não force o volume ao máximo, já que o áudio começa a distorcer nos graves. Com o Pixel 3a e 3a XL você recebe um fone de ouvido no padrão P2. A qualidade é decente, mas tende a entregar um som meio abafado. No geral, a qualidade sonora não difere muito do fone mais sofisticado que vem com os aparelhos mais caros, e até são mais confortáveis. E o desempenho é bom? Google trocou o Snapdragon 845 pelo 670 para reduzir os custos, mas isso não fez muito bem aos seus novos smartphones. Eles são mais lentos que a grande maioria nesta categoria e ficam até abaixo de modelos chineses mais baratos, como o Pocophone F1. Mesmo que o Pixel 3a e 3a XL tenham o mesmo processador e quantidade de memória, a versão menor apresentou pior gerenciamento de RAM. Em benchmarks temos bons números, o que mostra que é mais problema de otimização do Android do que poder bruto em si, algo que não é exatamente novidade na linha Pixel. Os dois entregam ótimo desempenho em jogos. A tela, com resolução inferior, exige menos da GPU mais fraca desses modelos. Os celulares do Google nunca foram referência quando o assunto é bateria. Os novos modelos trazem uma capacidade maior e, por terem hardware mais fraco, o rendimento é melhor. O Pixel 3a XL é o que entrega a melhor autonomia dos dois, com uma diferença de mais de 3 horas de duração em uso similar. Mas mesmo com o Pixel 3a é possível passar o dia todo fora de casa sem se preocupar com a bateria, desde que não exija muito do aparelho. Se você gosta de jogar ou ver muitos vídeos, recomendamos investir na versão maior, mas tenha em mente que ele passa um pouquinho mais de tempo na tomada para recarregar. Como esperado, os novos Pixels saem da caixa com a versão mais atual do Android, a 9 Pie. Ambos os modelos também fazem parte do programa beta e receberão updates do Android Q. A versão final é esperada para o terceiro trimestre e chegará nesses dois modelos antes dos smartphones de outras fabricantes. Os recursos são exatamente os mesmos dos celulares mais caros do Google. Aqui você não é penalizado por pagar menos. Até mesmo os comandos ao apertar as laterais do aparelho estão disponíveis. Só gostaríamos que o gerenciamento de memória conseguisse manter mais aplicativos abertos ao mesmo tempo. Vamos torcer para que o Google arrume isso com o lançamento do próximo Android. Pixel 3 é referência quando o assunto é fotografia e Google manteve o mesmo sensor dos modelos mais caros nestes dois aqui. Na parte frontal é um pouco diferente. Sai a câmera secundária ultra-wide e no lugar Google deixou apenas uma câmera, mas com uma lente mais ampla. O aplicativo de câmera também é o mesmo, incluindo o tão elogiado modo noturno que destrói a concorrência.
E foi exatamente o que vimos aqui com os novos Pixels. Por ter o mesmo hardware, já era esperado ver a mesma qualidade em fotos. Tanto o Pixel 3a quanto o 3a XL registram imagens detalhadas com bom equilíbrio entre contraste e nitidez, mas às vezes captura sombras mais escuras do que normalmente são. As cores são bem representadas, com balanço de branco mais frio, enquanto normalmente os smartphones da Samsung tendem a tons mais quentes. Em cenários com pouca luz, os novos aparelhos mandam bem, com imagens mais claras que a maioria do segmento e baixo nível de ruído, mas é no escuro que os pixels realmente se destacam. Pode parecer injusto comparar um smartphone de $400 com outros que custam o dobro, mas é justamente por isso que o Pixel 3a impressiona. Ele captura alto nível de detalhes e sem perder o foco em ambientes com iluminação precária. A diferença é muito grande comparado ao que o Galaxy S10e e iPhone XR entregam. Fica claro que Google não quis sacrificar a experiência fotográfica ao reduzir o preço. E esse, sem dúvida, será o maior atrativo. O modo retrato também está presente aqui e funciona tão bem quanto no Pixel 3. O efeito pode ficar um pouco exagerado às vezes, mas é possível regular a intensidade mesmo depois de capturar a foto. A câmera frontal tende a entregar imagens mais granuladas que a do Pixel 3, especialmente se você tirar fotos contra a luz. Mas até nisso o modo noturno ajuda. Ele não apenas deixa as selfies com iluminação mais balanceada, como também acaba com o ruído da imagem, mas em troca perdemos um pouco de nitidez. No quesito gravação, o desempenho deficiente foi herdado do Pixel 3, como não poderia ser diferente. Então, se esse é um recurso que você deseja ter qualidade máxima, os rivais estão em vantagem. Esse aqui é um teste de vídeo com o Pixel 3a em ambiente escuro. Há opções mais interessantes que os novos Pixels no mercado nacional. O Pocophone F1 pode ser uma alternativa. Ele é um intermediário da Xiaomi com hardware de flagship, mas entrega câmera inferior. Seu desempenho é melhor e a bateria só fica abaixo do Pixel 3a XL. Se você está em busca de um celular com câmera top e preço mais acessível, já deve ter cogitado o Galaxy S10e e o iPhone XR, certo? Nesse ponto, o Google ainda domina e os novos Pixels não ficam abaixo dos modelos mais caros da linha na qualidade de fotos. Aqui você tem melhores resultados que os modelos da Samsung e Apple. Google fez sacrifício com seus novos smartphones para entregar a qualidade fotográfica dos Pixels por um preço mais acessível. E a empresa conseguiu. O que vimos é que você paga metade do que Samsung e Apple pedem em seus flagships e leva uma câmera muito melhor. Um ponto que melhorou foi a bateria, que rende mais nesses dois que nas versões mais caras, mas o desempenho poderia ser melhor. Há muito celular chinês por aí que é mais rápido, como é o caso do Pocophone F1. Os novos Pixels são ótimas opções de intermediários. Além da incrível câmera, você ainda terá acesso antecipado a novas versões do Android, com atualizações garantidas por no mínimo 3 anos. É uma pena que os novos Pixels não sejam vendidos oficialmente por aqui ainda, mas se você está cogitando importar, é bom pensar nesses dois como uma boa opção. Mais detalhes do Pixel 3a e 3a XL você confere no tudocelular.com acessando os links que estão aí na descrição. Aproveite o espaço para comentários aí abaixo e nos diga o que você achou da nova estratégia do Google. Eu sou Wesley Moraes e vou ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço!